fazer um exercício para mostrar a versatilidade do desenho em 3D, por exemplo, de letreiros. O meu projeto, eu tenho um pórtico. Imagine que esse elemento de construção faz parte de um conjunto de soluções do projeto. Por exemplo, esse pórtico foi construído a partir de um elemento plano com espessura igual, e depois eu fui fazendo o esticamento nas laterais. Ele mede 5 centímetros aqui na parte externa e 35 na parte interna. 5 metros de largura e mais uma altura de 3 metros. Imagine que isso aqui poderia ser, por exemplo, um toldo em que eu tivesse uma inclinação. Veja que essa inclinação daqui, eu ainda não sei qual é que é ela. E eu vou precisar fazer o meu letreiro coincidindo exatamente com a inclinação que existe aqui no pórtico. Então o nosso trabalho é construir em cima de um objeto em 2D, que seria a planta, usando para isso as fontes TrueType. Vou entrar no menu de textos e escolho imediatamente as fontes. Eu vou escolher as fontes que me permitem fazer um trabalho de edição. Observe que a fonte pré-configurada normalmente é essa que tem terminação SHX. Essa é a fonte chamada vetorial. Ela não tem espessura. Você muda a espessura do peso usando uma cor diferente no seu desenho. Se você escrever em branco vai ser uma espessura, se for em vermelho vai ser outra, se for em azul ou verde e assim por diante. Bom, para fazer fontes que permitam ser trabalhadas, eu preciso desligar SHX e ligar as fontes TrueType. Assim, eu tenho condições de trabalhar com as fontes do Windows. A fonte TrueType é a fonte do Windows. Existem diversas fontes que a gente pode usar. Eu vou escolher uma aqui, que é interessante, é uma fonte bem elegante de fazer, chamada Francês. Ela é uma fonte com pequena serifa que existe na extremidade, mas ela traz um acabamento bem interessante. Confirmo a escolha da fonte TrueType. Agora, uma observação. As fontes TrueType, como eu falei, são as únicas que permitem trabalhar com espessura. Então eu preciso tomar cuidado das cotas Z base e Z altura definidas no meu desenho nessa layer. Por exemplo, Z base é 0 e Z altura é 20. Eu estou trabalhando em centímetros aqui. Vou fazer o seguinte. Vou trocar a espessura de 0 até 5 centímetros. Ou seja, vou fazer um ressalto dessa fonte de apenas 5 centímetros. E vou colocar aqui aproximadamente no ponto que me interessa fazer o traçado. Eu estou nesse momento desenhando em planta. Então, vou digitar aquilo que eu quero. Por exemplo, portalgraphics.com.br. Ora, o tamanho da fonte ficou um pouco menor do que eu gostaria. Então, vou lá no menu alterar, texto, tamanho. Ela tem 0,40, vou colocar em 0,60 e vou aumentar o tamanho. Agora eu posso ir no menu mover, por arraste e ajustar a posição que me interessa colocá-la. Vou desligar aqui o ortogonal. Uma forma de você ajustar sem precisar, sem ser atrapalhado pela escrita que está aí, é afastar um pouco, afastar fora da área de desenho e trazer de volta. Ao trazer, você vai trazer numa área que está limpa atrás. Observe. Então eu posso centralizar ela exatamente onde eu quero. Olha, o tamanho me parece que ficou adequado. Agora vou colocar numa vista isométrica e ver como está o nosso desenho. Ali está o escrita portalgraphics.com.br. Eu vou fazer como ato seguinte, lá no menu 3D, usar um comando chamado explodir. TTF para polilinha, TTF para placa. Observe na indicação que está ali. Explodir as fontes TrueType para uma placa.
Então vou dar um clique aqui simplesmente. O que é que ele faz? Ele colocou a minha fonte em 3 dimensões. Se quiser visualizar ela nesse momento, posso lançar o visualizador. Aí está o nosso letreiro, enquanto ele está desenhado no chão. Por se tratar de uma placa ou de um conjunto de placas, na verdade é uma sequência de placas, se eu for me aproximar aqui, vou ver que todas as letras foram convertidas em elementos em 3 dimensões. Se eu colocar aqui um shader, por exemplo, que o desenho está aí, ó, ocupando, portanto, aquele elemento em 3 dimensões. Agora, vou voltar lá na nossa construção em 3D do pórtico para buscar uma informação que eu ainda não tenho. Vou trazer em 3D, lá no menu Identificar, coloco o cursor em cima. Ó. Ele identificou nesse momento que ficou tracejado a face da frente na vertical. Agora clico de novo, é a face que me interessa, essa face inclinada. Observe aqui na linha inferior, eu tenho uma série de informações. Eu tenho A, que é a área, perímetro é o perímetro da peça em 3D, a inclinação. Essa é uma informação que me interessa, eu vou tomar nota. Ó. 77 graus, 54 minutos e 19 segundos. Essa vai ser a rotação que eu tenho que fazer no meu texto. Depois eu tenho outros dados, como rampa, grade e etc. Bom, a mim interessa nesse momento definir, portanto, essa inclinação. Vou voltar lá no nosso desenho do portal e vou colocar o observador aqui, ó, elevação esquerda do modelo. Vou enquadrar a tela, vou lá no menu rotacionar, ele me pede o ponto central de rotação. Vou colocar exatamente no cantinho aqui, ó, e uso o botão do meio. Qual é o ângulo? Eu vou definir um ângulo em Z que será 77 graus 54, mas 77 é negativo. Por quê? Eu vou fazer no sentido a favor do ponteiro do relógio. 77,54,19. Aí está o ângulo. Observe aqui. Quando confirmar, ele vai, na verdade, traduzir para o que será o ângulo real. 282. É a mesma coisa, menos 77. Então eu simplesmente vou lá, selecionando por grupo, dou um clique e o meu letreiro todo já ficou rotacionado. Ou então ao gerenciador de layers e criar uma layer chamada letreiro 3D. Vou deixar desligado para efeito visual. Assim, quando eu mover, vou lá no mover para layer letreiro 3D, ele vai desaparecer da tela, já que aquela layer letreiro 3D está desativada, né? Então, se eu vou lá buscar a vista fixa minha do pórtico em 3D e ligar a layer letreiro 3D, já tenho, eles só estão separados, observe. Nesse caso eu preciso mover o nosso letreiro que está aqui até aquela face inclinada. O que eu vou fazer? Vou usar uma técnica. Primeira providência, vou me aproximar em zoom e vou escolher no comando mover um ponto que esteja aqui, ó. Vou me aproximar mais. Vou pegar um desses pontos bem no meio aqui, ó. E agora enquadro a tela e vou buscar o meio daquela face de lá. Observe que eu estou usando o botão do meio do mouse. Agora eu simplesmente seleciono, observe que ele foi. Agora eu posso visualizar em 3 dimensões, letreiro na posição e no ângulo correto. Aí está. Definido, com bastante flexibilidade, eu posso manejar, portanto, o meu objeto em 3 dimensões e tê-lo apresentado no desenho como a gente precisa.
Música